Traz pra gente o telão de bastidor, vamos girar no ritmo do 360. Eu vou vir aqui para trás porque eu quero trazer para vocês exatamente o relato de um integrante da oposição histórica ao PT, né? Ontem à noite, como eu disse, Brasília não dormiu, houve uma série de jantares, cerca de 30 deputados numa casa, outros 30 em outra, e o ambiente era ruim. Era falar, olha, vamos dar esse recado para o governo, só que isso não é um recado, tá? Era um eufemismo e os deputados sabem exatamente o que seria isso. Ontem eu falei com um dos líderes aliados de Lula no Congresso e ele disse, olha, se eles derrubarem, é guerra. É uma tentativa de derrubar o governo que foi eleito há 6 meses. Essa era a leitura ali do Planalto. A avaliação interna péssima, porque o Lula estava aparecendo fora da rota, né, uma coisa preocupado muito com a agenda externa. A gente já tinha contado isso ontem para vocês e foi meio que puxado pela premência da crise. Então, hoje de manhã o Lula chega, faz essa reunião de emergência, liga para o Lira e dá a ordem. Não é mais para pagar até o dia 6 de junho, é para começar a pagar agora. E isso está acontecendo. Segundo um líder de legenda de centro-direita, oposição ao governo, ele foi procurado pelo Palácio do Planalto hoje, rememorando que havia uma verba em torno de 10 milhões de reais, represada desde o governo Bolsonaro, verba das emendas impositivas, verba das emendas do orçamento secreto e que estava à disposição para indicação do partido. Hoje, agora, às vésperas, eu fui ao Planalto para confirmar, seca, trago para vocês. Falou, olha, só me confirme se sim ou não. O governo acelerou a liberação de emendas pela MP dos ministérios. Foi o que me relataram os deputados. E a fonte do Palácio, demais. Acelerou demais. Nomeações também. Cargos de 2º e 3º escalão saíram do papel hoje. Cargos que estavam aguardando aí indicações feitas no início do governo. Vamos fazer 6 meses de governo Lula e eles estão saindo hoje do papel. Trazendo o relato desse deputado da oposição que me lançou luz sobre o já pagamento e a já liberação das emendas, ele disse, a maquininha está rodando. O que a gente tem ouvindo aqui é que está sendo oferecido uma cota de 5 a 10 milhões ali por deputado de cada um dos partidos dessas emendas que estavam represadas. Era coisa de 9 bilhões de reais que estava preso desde o final do governo Jair Messias Bolsonaro. Diante disso, a oposição mesmo diz, olha, eu não acho que o Lira está segurando para derrubar a MP, mas levou no limite para negociar. É a mesma impressão concebida por integrantes do Senado Federal com os quais eu falei. E eu pergunto, tudo bem, mas para quando é esperado o início dessa votação? Para a gente saber se a operação deu certo ou não. A partir das 17 horas é o que a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados está sinalizando. E eu perguntei, putz, tão tarde? Porque aí significa que o Senado vai ter que varar a madrugada. O que ontem o Rodrigo Pacheco já avisou o Lula que faria. Se chegar de madrugada, eu voto de madrugada. E aí a fonte disse, sim, tem que dar o tempo de a maquininha rodar. A maquininha da liberação dos cargos e emendas. Vem para cá Renata Agostini, vem para cá Leandro Rezende, trazendo as informações de diversas áreas para a gente. Muito boa tarde, meus caros. O Lula acabou de sair do almoço que ele teve com a cúpula da aeronáutica. No meio desse pega para capar, né? Hoje o Lula falou com o Papa, reuniu com o Gustavo Petro e agora foi lá na aeronáutica. Entre uma coisa e outra, trocou um telefonema com os deputados e mandou a articulação política acelerar a linguagem que o parlamento brasileiro, desde a instituição do orçamento secreto, mais entende. Liberação de verba e liberação de cargo. Não que antes também não fosse, né, a principal moeda, mas, de novo, né, é a linguagem que historicamente eles mais entendem. O fato do orçamento secreto ter se tornado algo tão vultoso mudou ainda mais essas balizas. Na saída desse encontro, o Lula foi questionado, né, qual a expectativa para o encontro com o Lira? Aí o Lula falou, não tem expectativa. Depois da reunião, eu falo com vocês, ou seja, né, vai ter uma reunião e ele está esperando ali para ver o que vai acontecer. Quem quer começar? Levante a mãozinha. Ninguém? Ninguém vai se prontificar?
Eu escolho, então tá bom. Então eu vou com o meu parceiro aqui, Leandro Rezende. Leandro, vamos falar um pouco o que a oposição tá vendo disso, né? Você circulou no PL. Gente, as informações foram muito desencontradas. Então, assim, iniciou amanhã com todo mundo dizendo, olha, tal partido fechou questão e vai votar para derrubar. E você vai olhar, não é bem assim, não é bem assim. É meio que você grita, fogo, fogo, para o bombeiro aparecer e você fala, tá levando muito tempo para chegar aqui essa escada, né? Essa escada mais giros e tal. Testar ali a resiliência e jogar a temperatura lá no alto. Conta pra gente como é que tá a oposição, o PL. Vamos começar da oposição raiz, partido do Bolsonaro. Olá, Dani, boa tarde para você, Renata e todo mundo com a gente aqui no 360. O PL foi, enfim, a coisa foi mudando durante a manhã, mas é ligeiramente simples a situação. O PL, até alertado pela Renata, eu fui atrás das pessoas para poder confirmar que, de fato, o partido fechou questão de votar contra a MP dos ministérios. Isso é dentro do esperado, em alguma medida, porque é um partido que faz oposição ferrenha ao Lula. Ontem, na votação do marco temporal, dos deputados que podiam votar, que estavam ali para votar, eram mais de 80, só um deu voto favorável ao que queria o governo Lula por razões pessoais. O deputado Antônio Carlos Rodrigues, que foi ministro dos Transportes da Dilma. Então, é um partido que vai dar todos os seus votos contra a MP dos ministérios. Teve reunião hoje de alguns deputados com o Valdemar Costa Neto. O entendimento que ele passou ali para os deputados é de que essa é uma questão do parlamento, mas ele, obviamente, apita tudo dentro do PL, tudo passa por ele e o que ele passou para os deputados é de que a legenda não pode concordar com uma estruturação de ministérios que aumenta o número de pastas no comparativo com o governo anterior de Jair Bolsonaro. Então, na oposição raiz, na oposição que, enfim, negocia só nas frestas com o governo Lula, o PL fecha a questão e vai votar contra a MP dos ministérios. Nos outros partidos, aí a coisa já está um pouco mais complexa. Divididos. Vamos falar com Renata Agostini, que passou uma régua ali na centro-direita. Renata, hoje muito se falou sobre União Brasil fechando questão contra a reformulação ministerial, derrubando o desenho do governo Lula. Você foi a campo, não é bem assim, mas o partido está rachadíssimo. Tá boa coisa ali não. Vou falar a parte que eu fiquei, onde a coisa tá confusa, tá o caos, não tá boa para o governo, mas ainda tem chance dele acertar. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. No União Brasil, tem uma ala que está tentando convencer o partido a votar contra essa medida provisória. Ontem, inclusive, segundo alguns deputados, houve uma reunião da bancada e havia uma indicação para que sim, a orientação do União Brasil fosse derrubar a medida provisória, o que seria algo muito emblemático, porque, gente, ainda que a governabilidade, sabemos, hoje ela está definida em outras bases, o fato é que a União Brasil tem ministério e tem mais de um. Mas o que estava posto ali é que, além da insatisfação com a articulação política do Planalto e de um grupo do União Brasil que quer mesmo contaminar a bancada, incendiar a bancada para que o partido fique cada vez mais nessa oposição, há um grupo argumentando que essa negociação feita com a União Brasil lá atrás não envolveu todos os grupos dentro do partido, tampouco a cúpula do partido como deveria ser. Portanto, não haveria razões para fazer esse aceno de boa vontade ao Palácio do Planalto. Isso foi ontem e hoje, sim, vários parlamentares do União Brasil acordaram justamente falando, olha, vamos para cima. A coisa mudou um pouco. O próprio líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento, disse, olha, não procede, a gente não fechou questão contra a medida provisória. Isso significa que eles estão já resolvidos? Não. Vai ter muito debate ao longo do dia. A União Brasil está deixando aí justamente essa coisa aí em suspense para poder negociar em melhores bases com o governo. É o mesmo clima que eu senti quando a gente olha para o Republicanos. O Republicanos tem uma situação um pouco diferente, porque se diz independente, mas tem se colocado nas votações bastante alinhado com a oposição. E ali, o líder do Republicanos, o deputado Hugo Mota, me disse há pouco que eles ainda não decidiram como eles vão.
achei interessante que ele falou, olha, a gente tem aqui até o fim do dia para decidir, porque a votação está lá só às 6 da tarde para começar. Então, tá vendo, gente, que eles estão esticando quanto der para cravar para onde eles vão. E o que explica tudo isso que a Dani já mostrou para vocês. É esse clima de vai ter negociação até o fim. Conversando com integrantes da bancada do Republicanos, o que eles me externaram foi que tem uma insatisfação muito grande e não está fácil. Então, você veja que, considerando esses dois partidos, a gente tem ali vozes querendo mandar recados para o Palácio do Planalto e vai precisar, sim, de uma atuação mais detida do governo Lula para que, ao fim, eles não vão de arrastão, por exemplo, para uma posição como a do PL, Dani. Ô, Leandro, para fechar aqui bem rapidinho, por favor, vamos falar um pouco sobre a questão do União Brasil, né? Você conseguiu falar com dirigentes do partido que se apressaram em dizer que não estava a coisa tão ruim assim, mas também não está exatamente um luxo, né? Onde é que está, por exemplo, o Luciano Bivar, né? Um dos articuladores dessa aliança controversa do União Brasil com o Lula. Lembrando, né, a bancada da Câmara do União Brasil diz que os 3 ministérios que o partido tem são, na verdade, de uma pessoa, Davi Alcolumbre, senador, e que não se sentem contemplados. Essa é uma das raízes da insatisfação do União. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, não participou da votação de ontem do marco temporal e muito provavelmente não vai participar dessa votação de hoje, né? Ele está no estado dele, ele está em Pernambuco, mas consegui ali rapidamente trocar algumas palavras com ele. O que o Bivar me disse, olhando para essa crise toda, ele continua dizendo que o União Brasil tem interesse na governabilidade, tem interesse em contribuir com o governo Lula, mas daquele jeito ali do Luciano Bivar, consegui perceber na conversa que tive com ele uma predisposição para uma eventual troca nos nomes que o União Brasil / Davi Alcolumbre indicaram para integrar o governo Lula e é uma avaliação de que o União Brasil pode oferecer outros nomes para compor esse ministério. O que ele diz ali é que o partido quer, a legenda, né, União Brasil, quer ajudar a governabilidade, que não tem, como a Renata destacou, não tem questão fechada contra a MP dos ministérios e que é normal caso. E aí eu perguntei para ele sobre a ideia que circulou pela manhã também, de que o Lula queria tirar os ministérios do União Brasil. Ele disse que isso seria normal, é a escolha do governo, mas que o partido está à disposição para, de repente, num outro desenho ministerial, e aí ele sugeriu, né, que sejam criadas secretarias executivas com poder de decisão ou que ministérios sejam um incorporado ao outro para aumentar o poder de determinada pasta, que o partido está, sim, disposto a contribuir. Fato é, o União Brasil contribuiu decisivamente para a derrota que o governo teve hoje e, como a Renata colocou, essa ala que é oposição ao governo Lula fez muito barulho numa reunião de bancada que eles tiveram ontem e está fazendo uma força danada para a União sair de vez do governo. Vamos ver se essa maquininha girando que você trouxe, Dani, dá uma acalmada nos ânimos ali dessa legenda que, fora PT e PL, é a maior da Câmara dos Deputados.